No vídeo de hoje eu vou responder 3 perguntas. A primeira delas é: quem é o pirata mais forte do mundo de One Piece, excluindo os Yonkou? E a segunda é: o Kinemon, sendo um cortador de fogo, ele conseguiria cortar o usuário da Mera Mera no Mi sem Haki? E por último, qual é a Akuma no Mi mais bem desenvolvida de toda a obra? Não significa que seja a mais forte, mas a mais bem utilizada e por isso seu usuário é forte. Acompanhe esse vídeo aqui até o final que você vai ter a resposta para tudo isso. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal. E lá já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas para o próximo Sogeking Responde. Se você gostar desse vídeo, já deixa aquele likezão que isso me ajuda demais. E se for novo aqui, já se inscreve aí porque toda semana aqui tem vídeos de One Piece. Se quiser me seguir também nas outras redes sociais pra gente bater um papo, tá aqui embaixo na descrição. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Loproso Destruidor perguntou: quem você queria que enfrentasse o Katakuri tirando os Mugiwaras? E quem você acha que venceria? Manda salve. Um salve aí pro Loproso, e respondendo a sua pergunta, eu acredito que eu gostaria de ver o Teach lutando contra o Katakuri, e não só o Teach, o bando inteiro dele. E eu vou explicar o porquê. A gente sabe que a Big Mom saiu do território dela e foi atrás do Luffy lá no país de Wano. E ela deixou o território dela só a cargo do Katakuri, só tem ele ali de mais forte para proteger. Essa é uma chance boa pro Teach atacar atrás do Poneglyph dela, do Rude Poneglyph dela, e nessa ele pode matar o Katakuri, lutar contra ele e matar ele. Imaginem só se o Katakuri morresse e o Teach pegasse a Akuma no Mi dele e desse para um dos seus membros, e depois que eles fossem enfrentar o Luffy vesse a Moshi Moshi no Mi na mão de outro personagem. Eu acredito que ele ficaria muito puto. Mas em contraste a isso que eu acabei de falar, eu não acredito que o Oda vai matar um personagem tão importante quanto o Katakuri fora das páginas. É bem difícil ele fazer isso. Mas sobre a sua pergunta, eu queria que ele lutasse contra o Teach e que ele acabasse perdendo. O Teach ganhando dele e depois roubando a sua Akuma no Mi. Ivanilde Silva perguntou: quem da tripulação do Barba Negra você acha que lê os Poneglyphs? Você acha que ele vai sequestrar a Robin? Sobre essa questão de ler os Poneglyphs, eu já vi uma teoria dizendo que o Jesus Burgess poderia ser da tribo dos Três Olhos, e ele usa aquela máscara dele ali para cobrir o seu terceiro olho. E assim, se ele realmente tivesse esse poder e viesse a despertar, ele poderia ser essa pessoa que vai ler os Poneglyphs pro Teach, ou vai ouvi-los. E na questão de sequestrar a Robin, eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso, respondendo pergunta também, mas eu posso falar aqui que eu acredito que o Oda não vai repetir a mesma temática lá de Enies Lobby, quando a Robin foi sequestrada pela CP9 e o Luffy teve que ir resgatá-la. Eu não acho que o Teach ninguém vai conseguir sequestrar a Robin de novo. Eu acho que o Luffy não deixaria. E sobre a leitura dos Poneglyphs, eu apostaria no Jesus Burgess. Eu acredito que ele pode sim estar escondendo um terceiro olho ali embaixo daquela máscara. Lucas perguntou: quem você acha que é o pirata mais forte de One Piece tirando os Yonkou? Cara, além da sua pergunta, eu consegui imaginar 2 nomes. O primeiro deles é o Mihawk, o maior espadachim do mundo de One Piece, que na sua juventude disputava força ali com o Shanks, um dos Yonkou. Claro que naquela época lá o Shanks ainda não era Yonkou, mas ele era forte da mesma maneira. Então isso não é um demérito. Ele disputava força com um dos Yonkou. E também posso citar aqui o Ben Beckman, o vice-capitão do bando do Shanks. Eu sei que ele não mostrou seu poder ainda, mas já foi dito que o bando do Shanks é o bando mais equilibrado. E eu acredito que seja tanto em nível de poder quanto em recompensa. Então eu vejo que o Ben Beckman ali acompanha o Shanks em nível de poder. Um dos seus feitos e um dos maiores que ele mostrou foi parar o Kizaru na guerra de Marineford. Ele só apontou a arminha ali e o Kizaru levantou a mão. Opa, não atire, por favor. Ele fez isso lá na guerra de Marineford e isso já mostra o quão poderoso ele pode vir a ser. Quando ele mostrar o seu poder, é claro. Então, respondendo a sua pergunta e excluindo os Yonkous, eu apostaria no Mihawk ou no Ben Beckman.
mas mais no Mihawk por ele ser o maior espadachim do mundo e por ele já ter mostrado um pouco do seu poder. Take My Like perguntou: Smoker vs Kobe, quem vence? Quem você acha que serão os futuros almirantes? E você acha que a Tashigi até o final da obra vai estar pelo menos no nível da Monet? Cara, te falar aqui que eu não acho a Monet tão forte, eu acho a Akuma no Mi dela apelona, mas ela em si, ela não é essas grandes coisas não. O Zoro só brincou com ela lá em Punk Hazard, ele nem quis lutar contra ela, mas ele derrotaria ela facilmente. E toda vez que a gente vê a Tashigi em um novo arco, ela já evoluiu e ela tá sempre evoluindo. Então eu vejo sim ela conseguindo passar o nível da Monet. E eu vou até além, eu vejo ela assim como a Tsuru. Eu vejo que ela pode chegar àquele nível ali com o trio monstro da marinha, sendo ela, o Smoker e sei lá, o Kobe, por exemplo. Eu vejo esses três como se fossem os pilares, os futuros pilares da marinha. E isso já responde uma das suas perguntas. Quem você acha que seriam os futuros almirantes? Pra mim, Tashigi, Smoker e Kobe. Agora na questão do Smoker versus o Kobe, eu apostaria no Smoker, até porque sua fruta é bem apelona. Eu só acredito que o Oda ainda não teve tempo para desenvolvê-la, mas ela é bem apelona sim. Se você for pegar a Moku Moku no Mi, que é a fruta dele, ele consegue controlar a densidade da sua fumaça. E o Oda poderia utilizar isso aí muito bem e de uma forma muito mais brutal na luta dele contra os seus inimigos. Só que ele ainda não usa assim. E na questão do Kobe, o Kobe tá virando ali um Garpzinho. Ele tá querendo crescer assim como o Garp cresceu. E eu acho que no futuro ele ganha do Smoker, mas não agora. O canal aleatório perguntou: se o Hawkins tem o poder de roubar a vida dos outros com aqueles bonecos de palha e usar para si como defesa, porque ele não sai pegando de geral e fica imortal, a fruta dele tem algum tipo de limite que impeça? Bom, deve ter sim um limite. Eu acho que ele não pode pegar ali 100 vidas e colocar dentro do seu corpo com aqueles bonecos de palha. Eu acho que deve ter um limite. Mas eu acho que ele pode sempre ir crescendo esse limite à medida que ele vai evoluindo. Atualmente ele pode ter o que? 20 bonecos? Aí mais pro futuro ele vai ter o que? 30, 40? Eu acredito que seja mais ou menos isso. E além desse limite que eu acho que ele possa ter, eu também acho que não é fácil para ele sair roubando a vida das pessoas. Até porque se tu soubesse que ele tá fazendo um boneco de voodoo teu, você não ficaria, você não deixaria, você tentaria fugir de alguma forma. E eu acho que é bem difícil para ele fazer esses bonecos de voodoo de outras pessoas sem que elas percebam. Atualmente no anime ele fez 3 bonecos dos membros do Law, do Beppo, do Sachi e do Penguin, se eu não me engano, esses são os nomes deles. Ele fez desses 3, mas só fez porque os 3 estavam presos. E ele teve tempo disso, e por isso ele tá com o Law em suas mãos agora. Mas antes ele não conseguiu fazer, então deve ter algum tipo de limite que o impeça de fazer a qualquer momento. Ele tem que estar ali próximo das pessoas ou que essas pessoas estejam presas. Aí ele pode fazer sem que a pessoa fuja, aí ele faz de boas. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Lauzito perguntou: se o Kinemon pode cortar fogo, ele poderia cortar o usuário da Mera Mera no Mi sem Haki? A primeira vez que eu li essa pergunta eu respondi de cara que não, porque realmente necessita do Haki para atingir usuários de Logia. Mas pensando melhor, depois eu fui pensar nessa habilidade do Kinemon de cortar o fogo. É como se para ele o fogo realmente fosse algo vivo que ele pode ir lá e cortar. E se esse fogo sentisse dor, ele iria sentir a dor desse corte. É como se o Kinemon fosse o predador natural do fogo. Aí a gente já parte lá para outro momento que aconteceu isso, que foi contra o Enel lá em Skypiea. Que o Luffy, sendo de borracha, ele era o predador natural da Goro Goro no Mi. E assim ele pôde atingir o Enel sem Haki. Nessa situação, a gente pode pegar essa situação e aplicar com o Kinemon versus o usuário da Mera Mera no Mi. Quando ele cortar, ele vai atingir o corpo real do usuário, porque o corpo real dele se tornou fogo, e o Kinemon é cortador de fogo. Então eu acredito que sim, ele atingiria o corpo real do usuário da Mera Mera no Mi. Luffy Senpai perguntou: futuramente na obra, o Sanji poderá derrotar ou dar um pouco de trabalho para personagens que nunca usaram ou nunca vimos todo o seu poder?
Exemplo, Mihawk, Fujitora, Shanks, Kizaru e etc. Para responder essa pergunta eu vou fazer uma ginástica mental para depois responder. Primeiro a gente tem que pegar o Luffy ali como parâmetro, ele vai se tornar o rei dos piratas e ele tá galgando níveis até chegar e conseguir ultrapassar o nível de poder de um Yonkou. Primeiro foi ali um Shichibukai, depois um comandante de Yonkou, agora ele quer derrotar o Kaido. Cada vez mais o Luffy está conseguindo se tornar muito mais forte e futuramente ele vai se tornar o rei dos piratas. Agora a gente pega o Roger com o Rayleigh e o Scooper Gaban. A gente viu que o Rayleigh, sendo ali o vice-capitão do bando, ele era um pouco mais, eu acredito que ele era um pouco mais fraco que o Roger. E esse pouco mais fraco tornava ele mais forte que o Kizaru no seu auge. Eu aposto que ele era mais forte que o Kizaru no seu auge. E depois de velho, ele estava conseguindo parar o almirante lá em Sabaody, para que os Mugiwaras conseguissem fugir. E ele só era o vice-capitão. E com ele a gente tem ali o Scooper Gaban, que eu acredito que era o mesmo nível que o Rayleigh. E os dois estavam ali um pouco abaixo do Roger. Agora a gente pega isso e aplica ao bando dos Mugiwaras. A gente tem ali o Luffy, que vai se tornar o rei dos piratas e tá galgando níveis até se tornar mais forte que um Yonkou. Seus principais lutadores têm que acompanhar essa evolução. Primeiro, que o Zoro tem que se tornar mais forte que o Mihawk para conseguir vencê-lo. O Sanji tem que acompanhar essa evolução do Zoro. E o Jinbei, eu acredito que atualmente ele está um pouco mais acima que os dois. Então a gente pega toda essa ginástica mental e aplica para o Sanji. À medida que o Luffy vai evoluindo e se torna mais forte que o Yonkou para se tornar o rei dos piratas, e o Zoro evolui para se tornar mais forte que o Mihawk, o Sanji tem que acompanhar essa evolução dos dois. E por isso que eu acho que futuramente ele pode sim vir dar muito trabalho pro Fujitora, pro Kizaru e para outros vários inimigos que venham aparecer em sua frente, que são monstros do novo mundo. Mamute Rock perguntou: você acha que o Barba Negra realmente pode vir a matar o Kaido para roubar sua fruta, assim tendo as frutas mais poderosas de todas as classes? E como você acha que ele fará isso? Eu realmente acredito que ele pode vir a fazer isso sim, só que agora tem duas possibilidades de fruta para ele roubar. A primeira é a do Kaido e a segunda é a do Marco. Com essas duas frutas, se ele roubar uma das duas, ele vai acabar com a sua fraqueza, que é não poder se tornar intangível. Se ele roubar a do Marco, ele vai ter o seu corpo intangível em chamas, e se ele roubar a do Kaido, ele vai ter seu corpo intangível, não intangível, mas inquebrável por causa das escamas do dragão do Kaido. Só que nisso tem um porém. Ele já teve a oportunidade de roubar a fruta do Marco lá na Guerra de Troco, mas ele não fez isso. Então eu poderia descartar o Marco por enquanto. Só sobraria realmente o Kaido. E como ele faria isso? Ele esperaria o Luffy derrotar o Kaido. Ele esperaria o Kaido ser derrotado para chegar no final lá da guerra, assim como ele chegou no final da guerra de Marineford. Ele chegou no final da guerra de Marineford e roubou a fruta do Barba Branca. Assim eu espero que ele faça também em Wano. Ele chegue no final da guerra, termine de matar o Kaido, já que eu acredito que o Luffy não vai fazer isso, e vai roubar sua fruta. E assim ele vai ter 3 frutas, a mais forte de cada tipo. Monster 2000 perguntou: na sua opinião, qual personagem de One Piece aproveita melhor as habilidades da sua Akuma no Mi? Não a Akuma no Mi mais forte, mas sim a que tem o melhor aproveitamento do usuário. Cara, de todas as Akumas no Mi que eu me recordo, a única que eu consigo citar aqui pra você nesse momento, que é forte por causa da maneira como seu usuário utiliza ela, é a Gomu Gomu no Mi do Luffy. Se a gente olhar assim, a fruta da borracha, que diabo é a fruta da borracha? O que é que ela faz? Ela apaga os seus inimigos? Aí a gente vai ver o Luffy utilizando essa fruta, ele é genial em todos os sentidos. Em Gears, nas várias transformações que ele tem, nos golpes que ele inventa para cada tipo de situação, o Luffy é um gênio de batalha. E por isso, a Gomu Gomu no Mi é uma das frutas mais fortes por causa do próprio Luffy, da maneira como ele utiliza ela. Isso aí é tão verdade que lá em Dressrosa, o Jesus Burgers viu como o Luffy utilizava aquela fruta e quis ela de todas as formas. Ele queria matar o Luffy para roubar a Gomu Gomu no Mi dele. Então, quando você me pergunta qual a fruta mais bem utilizada e mais bem aproveitada e por isso ela se tornou forte, é a Gomu Gomu no Mi.
justamente porque o Luffy é um gênio de batalha que consegue imaginar vários tipos de golpes e transformações para utilizar sua Akuma no Mi. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e não se esqueçam, lá na comunidade tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas. Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão, se for novo aqui já se inscreve aí porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos para vocês que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!